O Coritiba conseguiu mais um grande resultado nesse Campeonato Brasileiro de 2026. E além desses grandes 3 pontos, nós precisamos enaltecer um jogador do Coritiba, o Jaci. Que atuação! Não só isso, que temporada vem fazendo o atleta. E nós vamos reagir aos seus lances na partida de ontem e enaltecer o 2026 do Coritiba. Tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje não é dia de scout, meus amigos, até porque o Coritiba não está contratando quase ninguém. Vamos fazer aqui uma mistura de quadros da FB TV, que é aquele nosso tradicional FB pós-90, analisando as partidas, né, o pós-jogo dos clubes brasileiros, misturar com o nosso novo quadro FB React. Hoje eu vou falar muito sobre a atuação de Jaci, teve grande atuação ontem na bela vitória do Coritiba contra o Corinthians. E, claro, falar um pouquinho do jogo e principalmente sobre o atual momento do Coritiba. Só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais no meu trabalho. Eu sei que você está empolgado, acordando cedo para ir trabalhar, animado com o Coritiba, então aproveita essa animação para deixar aquela moral, beleza? Antes de eu começar, pessoal, como é um quadro novo, eu estou fazendo a fusão de quadros aqui, eu quero muito feedback de vocês, tá? Nos comentários. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal, e se vocês preferem que eu bote a câmera e saia falando do jogo, igual um louco, ou se vocês preferem da forma que eu vou fazer, que é trazendo um destaque da partida, reagindo aos lances desse atleta, pra gente falando aos pouquinhos sobre a partida, sobre o atual momento, beleza? E eu escolhi o Jaci, pessoal. Claro, teve gol do Paulo Roberto, teve o Pedro Rocha voltando a marcar, a boa atuação do Josué, uma boa atuação do sistema defensivo como um todo do Coritiba, mas quero muito falar sobre o Jaci, né? O Jaci Maranhão, que é um jogador que chegou ao Coritiba devagarzinho, no ano passado foi muito importante na Série B e sem grandes holofotes, principalmente na grande mídia, hoje tem sido um dos principais defensores, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre ele, pessoal. Primeiro eu vou colocar na tela até o SofaScore, né? Eu não vou fazer arte, essas coisas, já daqui vai mais rápido. Beleza? Eu tô na frente, se estiver atrapalhando, vocês me avisem depois nos comentários, tá, pessoal? Vamos ver um pouquinho dos números do Jaci, que jogou os 90 minutos ontem contra o Corinthians, né? Parecia. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ou deixa eu ir pro outro lado, calma. Deixa eu me mudar. Pronto. Parecia que ele ia sair, né? No segundo tempo, depois daquele momento lá com o Caio César, e jogou os 90 minutos. Lado esquerdo do sistema defensivo. Ignorem a nota do SofaScore, isso não serve para absolutamente nada. Tá, pessoal? Mas queria mostrar alguns números dele, pessoal. 25 contribuições defensivas, muita coisa. Tá, pessoal? 100% de ganho nos tackles, né, que são os desarmes, na partida de ontem. Excelente, tá, pessoal? No vídeo a gente vai mostrar alguns desses lances, mas como é muita ação defensiva relativamente parecida, eu vou usar um pouco dos números, tá? 2 interceptações, 16 clearance, que é aquela rebatida, né, para tirar a bola da defesa, 3 chutes bloqueados, uma recuperação, ganhou 4 de 7 duelos defensivos, uma de uma bola aérea de duelo. Tá aqui assim, ele ganhou mais jogadas aéreas, tá, pessoal? Mas realmente com embate com o atacante junto, foi 1 de 1, ele vai ter outros clearance, né, outras rebatidas de cabeça. Então assim, números muito expressivos no jogo defensivo do Jaci. Foi assim um jogador primordial ontem para o Coritiba contra o Coxa. Depois a gente vai falar um pouco do porquê a sua característica é tão fundamental para o Coxa. Tá? Agora eu vou abrir o nosso outro canal, o FB Highlights. Deixa eu voltar aqui minha caroça para o outro canto. Tá bom? Convido todo mundo a se inscrever, curtir o nosso canal, que a maioria das vezes coloca vídeos de ações gerais dos atletas. Quando é destaque de partida, assim, a gente traz os lances no jogo. Beleza? Então quem quiser depois ver esse vídeo com mais calma, escutando a trilha sonora que eu coloquei e tudo mais, vai lá no FB Highlights. Então vamos assistir um pouquinho. Não separei todas as ações, pessoal, porque assim, como a gente viu, foram muitos lances defensivos do Jaci, ia ficar muito lance repetitivo, trouxe alguns destaques pra gente. Já vai começar logo com um dos melhores lances dele no jogo, que foi um embate bem legal, né? Do Caio César, ex-jogador do Coritiba, contra o Jaci. Tiveram umas 2, 3 situações de campo quase que aberto, né? O Caio Henrique, um jogador muito leve, um jogador com mudança de direção, o Jaci um cara um pouco mais pesado, e ele foi brilhante nesse embate, como esse mesmo agora. Logo no começo do jogo, né? Foi mais ou menos aos 19 minutos, travada firme do nosso glorioso Jaci. Bola na área. Vai trabalhar a bola o Corinthians no lance do escanteio curto, né? Carrilho. Isso, por exemplo, pessoal, deixa eu voltar aqui. Por isso que o aplicativo ele contava como uma
é uma disputa aérea, porque esse lance ele é considerado como uma rebatida, né? Não como uma disputa aérea, porque não tinha nenhum centroavante ali perto dele. Ó. Ele corta, tá aqui sozinho, né? Quem tá perto dele é até um jogador do Coxa. Beleza? Então, tira de cabeça. Ele foi muito importante nessas bolas aéreas, né? O Corinthians forçou muito esse tipo de jogo. Quando tem o Pedro Raul, o jogo do Corinthians fica muito condicionado, né? A esse tipo de situação. Mais uma vez, tira Jaci. Isso ainda no primeiro tempo. Olha, esse lance é muito bom. Antecipação agressiva, pessoal. Ele consegue colar nas costas do Breno Bidon, né? Ó, que desarme importante. Ele não toca na bola, mas ele é fundamental pro Bidon ser desarmado. Nesse lance é uma jogada que vai virar finalização do Coritiba, do Pedro Rocha, né? Antes do gol que ele marcou, foi um bom chute do Pedro naquele momento. Agora, outro lance interessante, né? O Jaci faz um desarme com a cabeça, né? Ele ganha do Caio César e vai. É muito guerreiro, né? O Jaci é o retrato desse Coritiba de 2026 de Fernando Seabra. Agora, interceptação. Aqui é um mix de interceptação com chutão, né? Outra bola, pessoal. Acho que essa talvez foi até melhor que a do primeiro tempo. O Coritiba já ganhando o jogo, ele ganha muito bem do Caio César, até se machuca depois o Jaci nesse lance. Antecipação, recuperação da posse de bola pro Coxa, que ganhou na velocidade, não na velocidade, né, mas teve que usar a arrancada, a passada larga para ganhar a disputa. Bola aérea, novamente. Agora faz um bloqueio importante, chute do Memphis no gol. O jogo tava 1-0 ainda, se não me engano. Então, esse é um pouquinho dos lances do Jaci, tá, pessoal? Claro, o Jaci teve mais lances, eu sei, pessoal, mas em via de regra ali, ia acabar ficando muito lance parecido, né? Se eu trouxesse, ficasse botando todos os lances até ele pegando a bola, dando passe de lado, um monte de tirada de cabeça, como ele fez, mas deu pra gente entender como ele teve uma atuação extremamente sólida defensivamente. Eu confesso pra vocês, eu não consegui ver o jogo inteiro, tá, pessoal? Eu vi o primeiro tempo com muita atenção, fazendo a minha decupagem. No meio do caminho, o Palmeiras contratou o goleiro Bruno da Portuguesa, então eu tive que parar pra fazer o scout. Eu vi o segundo tempo meio mais ou menos aqui. Mas só pelo que eu vi aqui de rabo de olho, mais o primeiro tempo que eu assisti, deu pra perceber a importância do Jaci. Não vou cravar que ele foi o melhor em campo por causa disso, que eu não consegui ver com tanta atenção no segundo tempo, mas até onde eu estava vendo, o Jaci foi pra mim o grande jogador do Coritiba e pra mim é um dos principais nomes do Coritiba na temporada de 2026. E esse Coxa do Fernando Seabra, pessoal, a gente pode chegar e falar, poxa, FB, o pessoal não contratou jogador, é a SAF de mendigo, que o pessoal gosta de falar, os caras, tecnicamente, é isso, é aquilo, aquilo outro, em casa às vezes tem dificuldade para ganhar, tudo isso é verdade. Você, torcedor que reclama disso, tem razão, mas a gente não pode dizer que esse time do Coritiba não tem um grupo de atletas, um grupo de homens ali que é extremamente dedicado, extremamente resiliente, são jogadores que competem, que honram a camisa do Coritiba. Né? Teve uma volta de Copa do Mundo ali não tão boa, beleza, e agora nas últimas 3 rodadas, 7 pontos conquistados. Foi buscar um empate lá no Morumbi contra o São Paulo, uma vitória importante contra o Corinthians dentro de casa, né, que o Coxa às vezes dá uma vacilada, conseguiu ir muito bem. Então, assim, mais uma vez os caras foram muito guerreiros. Acho que o jogo de ontem foi até um pouco mais do que isso, o Coritiba sofreu pouco, né, pessoal? O Corinthians é um time que hoje oscila demais, né? Não conseguiu criar tanto ofensivamente, muito por méritos do Coritiba. Teve o gol no final do Ranieri ali, que foi acho que o nível de atenção baixou um pouquinho de todo mundo. Acaba sendo aquele gol. E os 10 primeiros minutos do segundo tempo, quando entra o Memphis, o Corinthians chegou a dar uma animada e uma pressionada. De resto, achei o Coritiba assim, muito tranquilo na partida, muito sóbrio defensivamente, conseguindo ter bons escapes em velocidade, vitória justíssima. E o Coxa hoje já olha para a briga de pré-Libertadores, né? Aquele assunto de Sul-Americana, briga contra o rebaixamento, isso é coisa do passado. Pode acabar ficando na Sul-Americana por não conseguir a vaga na Libertadores, mas hoje, por pontuação, tá na briga pro pré-Libertadores. Dependendo de quem ganhar a Libertadores, quem ganhar a Copa do Brasil, vai abrir vaga e o Coxa tá nessa disputa e a gente tem que parabenizar o grupo de atletas e Fernando Seabra, que quase acabou saindo pro Vasco da Gama, né? Deu aquela rusga ali durante a Copa do Mundo, ele acabou ficando. Eu acho que isso até ocasionou um pouquinho essa oscilação no retorno do Mundial, mas agora o Coritiba voltou pro trilho e está fazendo um brasileiro muito acima do que a gente esperava para um time que estava voltando da segunda divisão. E dentro desse modelo de jogo do Coritiba, que é um modelo que acho que todo mundo tá careca de saber, não tem nenhum tipo de problema ali, são um modelo extremamente reativo, né? O Coritiba hoje é o time com menor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Existe uma estatística chamada PPDA, né, que é a contagem de segundos que o seu time demora para retomar a posse de bola quando ele perde no campo de ataque. O Coritiba é o último do Campeonato Brasileiro nessa estatística. Isso é uma estratégia, não é um demérito. O Coritiba é um time que quando perde a bola, ou mata a jogada, ou vamos todo mundo voltar bloco baixo. É nessa característica que o Jaci brilha muito, pessoal. Um jogador que talvez não seja
o cara mais brilhante com a bola no pé, por mais que até consiga jogar de maneira bem satisfatória. Talvez não seja aquele zagueiro extremamente velocista, mas é um cara que se impõe muito fisicamente, aquele cara que bem protegido num bloco baixo, como tem sido o Coritiba, ele tem se destacado ainda mais, tem sido até melhor do que o Zaci da Série B do ano passado, um cara que na bola aérea é um monstro, né? De vez em quando fisicamente ele acaba deixando um pouquinho a desejar, se machuca um pouquinho, às vezes tem que sair no meio dos jogos, mas tirando isso, pessoal, um jogador assim que veio. É esse tipo de contratação que tem que acontecer no Coritiba. Um cara que vem do Operário, chega no meio do ano passado, não é muito caro, ninguém espera muita coisa, e hoje é um grande ativo do Coritiba. Tenho certeza que em dezembro vão ter times fazendo propostas interessantes. Pelo jogador, e a diretoria avalia se vai querer ter um lucro, se vai querer ter um retorno técnico por mais tempo com o jogador. Porque o Jaci hoje ele merece sim ser extremamente enaltecido. Acho que a gente não vai ver isso na grande mídia, né? O pessoal a gente sabe que acaba acompanhando muito pouquinho, mas é um jogador que me chama muita atenção desde 2024. Aqui um bastidor, né? Eu tava fazendo consultoria lá pro Brusque naquela temporada. Jogamos contra o Jaci, né? Ele tava no Operário, se não me engano, jogava como volante ainda. Não era nem como zagueiro, já tinha saltado aos olhos a capacidade física de jogar, a polivalência, de fazer um bloco baixo na zaga, poder até saltar como volante. O Coritiba foi muito bem nessa contratação. Esperamos ter mais scouts por aqui de jogadores com esse perfil que cheguem e agreguem no nível de Série A pro Coritiba. Então esse vídeo é mais para enaltecer o Brasileirão como um todo, do Coxa, enaltecer o Jaci, a temporada de 2026 e bater aquele papo com vocês, né? Quero saber, né? Quem chegou até essa parte do vídeo, comenta aquele coxa doido, para eu saber que vocês estão curtindo, vocês chegaram até o final do nosso vídeo e quero feedback de vocês. Quem foi o melhor em campo? O que vocês estão achando desse tipo de vídeo? Gostam assim com react? Não gostam? Comentem pra gente poder fazer a produção de conteúdos pós-janela. Eu quero ter scout do Coxa ainda, quem sabe aí, falta aí 2 semanas, quem sabe o Coritiba não contrata, porque tá dando pra saltar, tá dando pra sonhar com cenários até mais otimistas nesse campeonato brasileiro de 2026. Parabéns ao Coxa. Galera corintiana, não sei se vocês estão assistindo o vídeo, a coisa tá feia pro Corinthians, situação política, na Libertadores a classificação foi heróica, mas eu acho que a torcida tem que cobrar muito os diretores que lá estão, porque a coisa tá muito feia, né? Transferência pra caramba, o Corinthians não consegue contratar, o time oscila pra caramba, ainda bem que conquistou bons pontos importantes ali, não tá naquela briga louca ali do rebaixamento que os caras não ganham. De jeito nenhum, depois a gente fala sobre o Corinthians especificamente em um outro momento. Nesse vídeo aqui, parabenizar a galera do Coxa. Beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de ativar o sininho. Scout não sei se vai ter, o pessoal tá segurando a mão para contratar, mas mais vídeos como esse virão por aí. Valeu!